Iniciando na Bíblia. Lições para a Eternidade responde suas dúvidas básicas. Comece agora. Seja bem-vindo. Quando surgiu o plano de salvação? Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos, em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 21. Deus não foi pego de calças curtas com a rebelião de Lúcifer. Deus é onisciente e fez os preparativos para atuar e resolver a rebelião. Sem esse plano, qual é a nossa situação? Será que o etíope pode mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Jeremias, capítulo 13, verso 23. Nós não temos como mudar a nossa natureza. Somos inclinados ao mal. Somente aceitando o sacrifício de Cristo em nosso lugar e o seu senhorio em nossa vida, podemos subjugar o mal. Muitas pessoas entendem a salvação como passando pela vida de Cristo, sua morte e sua ressurreição. Mas existem mais etapas nesse processo. Temos 6 fases distintas, como podemos acompanhar neste gráfico. Iremos agora estudar cada etapa. Fase 1. O propósito da vida de Cristo. Já se perguntou por que Cristo veio ao mundo como qualquer outro ser humano? Ele passou pelo nascimento, infância, adolescência, juventude e vida adulta. Mas por quê? Para viver cada etapa como nós e entender plenamente nossas experiências. Ele foi tentado em todas as fases da vida e sabe o que cada criança, adolescente, jovem e adulto enfrenta. Talvez você pense, mas Jesus não passou pelas tentações do mundo moderno. Será? A Bíblia trabalha com princípios que permanecem atuais, independentemente do tempo. As tentações que levam uma pessoa ao pecado surgem dos mesmos pensamentos, apenas aplicados a diferentes contextos. E há algo único. Jesus teve uma tentação que nenhum de nós jamais terá. Ele possuía o poder divino para criar atalhos e evitar dificuldades, mas escolheu nunca usá-lo para benefício próprio. Ele enfrentou tudo como qualquer um de nós, para nos mostrar o caminho. Fase 2. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado, em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. A morte de Jesus é a parte mais clara do plano da salvação. Sua vida santificada o preparou para a morte em nosso lugar. Uma das acusações feitas por Satanás e que era impossível ao homem guardar a lei de Deus. Jesus provou que podia ser feito, tendo ainda agravantes que Adão não tinha, sua natureza divina e estar em mundo maculado pelo pecado. Quando Adão caiu, o mundo era um lugar perfeito. Fase 3. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação,
como também é inútil a fé que vocês têm. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. 1 Coríntios capítulo 15, versos 12 a 14 e 20. De nada adiantaria a morte de Cristo sem sua ressurreição, pois ela é o símbolo da plena solução do problema do pecado. É a certeza e garantia da salvação, pois a morte, que é a maior consequência do pecado, foi vencida. Fase 4. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. 1 João capítulo 2, versos 1 e 2. Essa é a fase que Satanás obscureceu na mente da humanidade. Há muitas ideias sobre o que Cristo tem feito nesses 2000 anos no céu, mas a Bíblia é clara sobre isso em livros como Levítico, Hebreus e Apocalipse. Embora sua morte na cruz tenha pago o preço do nosso resgate, ainda sofremos com o pecado e precisamos de intercessão. Mas como isso acontece? Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele faz isso através de seu sangue. Quando pedimos perdão, ele assume nosso lugar no santuário celestial e apaga nossos pecados dos livros de registros. No entanto, como Apocalipse revela, esse tempo de intercessão tem um prazo. Em breve, Cristo voltará para buscar aqueles que confiaram em seu perdão e na sua obra redentora. Fase 5. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Como dito anteriormente, uma vez que a fase 4 seja concluída, Cristo retorna ao planeta em glória e majestade para recolher os salvos. O planeta passa pelo milênio, que já estudamos e sabemos. Agora que, apesar de muitos dizerem ser um período de oportunidade de salvação, sabemos que o tempo é agora, hoje. Fase 6. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versos 7 a 9 e 12 a 15. Agora estamos na última fase, onde definitivamente o mal receberá sua sentença final e será definitivamente destruído. O originador de toda a discórdia e seus simpatizantes são destruídos. Então inicia-se a eternidade descrita em Apocalipse capítulo 21, versos 1 a 5. A terra é purificada pelo fogo e recriada à sua pureza original dos tempos de Adão antes de sua queda. Pense. Lucas capítulo 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O plano estabelecido por Deus envolvia a humanização de seu Filho, fazendo assim com que ele pudesse se aproximar de nós e nos buscar aonde estamos. Temos um Deus que não precisamos olhar para cima e sim para o nosso lado para vê-lo. Ele está conosco a cada queda e dificuldade. Só precisamos cair aos seus pés. Chegamos ao fim desse estudo.
Siga-nos em nossas redes sociais na descrição. Esteja atento aos vídeos complementares dos temas estudados. A nossa próxima aula será sobre a formalização do pacto. Obrigado por chegar até aqui.